Em 1988, a ciência declarou que a ressurreição de Jesus Cristo era impossível de ser provada, deu o assunto como encerrado. Mas em 2022, um cientista italiano publicou uma pesquisa revisada por outros cientistas do mundo inteiro que jogou tudo isso no lixo. E não é só isso, existe uma série de evidências científicas e históricas sobre a ressurreição que praticamente ninguém te conta. Fica até o final, porque depois desse vídeo você nunca mais vai ver este assunto do mesmo jeito. Para entender o que a ciência encontrou, você precisa entender primeiro o que está em jogo. A ressurreição de Jesus Cristo é a fé de toda a fé cristã. O apóstolo Paulo deixou isso claro em 1 Coríntios capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e vã também é a nossa fé. Em outras palavras, sem ressurreição não existe cristianismo. É o ponto central, e exatamente por isso, ao longo dos séculos, tanto crentes quanto céticos tentaram encontrar respostas fora da Bíblia. E o que eles encontraram é muito mais interessante do que a maioria das pessoas imagina. Vamos começar pelo que poucos sabem. Jesus e sua ressurreição foram mencionados por escritores que não tinham nenhum interesse em defender o cristianismo. O primeiro é Tácito, um dos maiores historiadores romanos da antiguidade. Escrevendo por volta do ano 116 d.C., ele registrou no livro Anais, capítulo 15, parágrafo 44, que Cristo sofreu a pena capital durante o reinado de Tibério pelas mãos de Pôncio Pilatos. Tácito era pagão, não tinha motivo nenhum para inventar isso. Ele estava documentando o que consideravam uma superstição perigosa e acabou confirmando a crucificação. O segundo é Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I. Em sua obra Antiguidades Judaicas, livro 18, capítulo 3, ele menciona Jesus e relata que seus seguidores afirmavam que ele havia aparecido vivo 3 dias depois da morte. Com isso, temos dois historiadores de fora do cristianismo, ambos confirmando os eventos centrais. Mas a evidência histórica mais inteligente não vem dos cristãos, vem dos inimigos de Jesus. Logo após a ressurreição, as autoridades judaicas espalharam a versão de que os discípulos tinham roubado o corpo. Essa história está documentada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, mas pense nisso com cuidado. Se eles estavam espalhando a versão do roubo do corpo, é porque eles mesmos sabiam que o túmulo estava vazio. O inimigo não inventa uma explicação para algo que não aconteceu. Historiadores chamam isso de prova do inimigo. É um dos argumentos mais sólidos da pesquisa histórica, quando seus adversários confirmam indiretamente um fato tentando explicá-lo de outra forma. Esse fato muito provavelmente aconteceu. E tem mais, o túmulo era guardado por soldados romanos, homens treinados que respondiam com a própria vida por qualquer falha. A ideia de que um grupo de pescadores aterrorizados conseguiu enganar uma guarda romana, mover uma pedra de toneladas e roubar um corpo sem que ninguém fosse punido ou delatado é simplesmente implausível do ponto de vista histórico. O que me chamou a atenção é que as evidências mais fortes não vêm de pastores ou teólogos, vêm de cientistas e historiadores que foram investigar isso como qualquer outro evento histórico. E o que vem agora é o mais impressionante de tudo. Em 1988, 3 laboratórios independentes fizeram um teste de carbono 14 na mortalha de Turim, o manto de linho de 4,5 metros que traz a imagem de um homem crucificado com ferimentos que coincidem exatamente com os descritos nos evangelhos. O resultado desses testes disse que o pano tinha sido fabricado entre 1260 e 1390 d.C. A mídia do mundo inteiro noticiou: a mortalha é falsa. Mas em 2022, o cientista Liberato de Caro, do Instituto de Cristalografia do Conselho Nacional de Pesquisas da Itália, publicou um estudo revisado por outros 3 especialistas independentes na revista científica Heritage. Ele usou uma técnica chamada WHS, não sei como é que é a pronúncia, dispersão de raio-x em ângulo largo, que analisa o envelhecimento natural das fibras de celulose do linho, uma técnica não destrutiva mais precisa que o carbono 14 para tecidos. O resultado foi o oposto do que foi anunciado em 1988. A amostra da mortalha foi comparada com tecidos de datas conhecidas que vão de 3000 a.C. até o ano 2000, e ela se encaixou perfeitamente com o tecido documentado do cerco de Massada em Israel entre os anos 55 e 74 d.C. Em outras palavras, a mortalha de Turim é compatível com ter 2000 anos de idade do tempo exato em que Jesus nasceu. De Caro concluiu que os testes de 1988 foram contaminados. A amostra não foi devidamente preparada antes do teste, o que distorceu o resultado completamente. Mas a datação é só o começo. A imagem gravada na mortalha de Turim é o que realmente deixa o cientista sem resposta. Ela não é uma pintura, não é uma tinta, não é uma mancha química. A imagem tem apenas 2 a 3 microns de espessura, menos que um fio de cabelo humano, e está gravada apenas nas fibras superficiais do tecido.
as fibras internas não foram afetadas. Em 2011, o Dr. Paulo de Lázaro e sua equipe no Centro de Pesquisas ENEA, em Roma, tentaram reproduzir a imagem usando lasers ultravioleta de altíssima potência e chegaram a uma conclusão perturbadora. Para criar uma imagem com as características da mortalha, seria necessário um pulso de luz equivalente a 34 quatrilhões de watts, atingindo o tecido por apenas 1/40 de bilionésimo de segundo. Nenhuma tecnologia humana conhecida, nem em 2005, consegue gerar esse nível de energia nessa escala de tempo. A imagem da mortalha de Turing é, segundo os próprios cientistas, tecnicamente impossível de ser reproduzida. Existe ainda uma evidência que os historiadores raramente conseguem explicar: o comportamento dos discípulos. Na noite em que Jesus foi preso, todos fugiram. Pedro negou conhecê-lo 3 vezes, estavam com medo, escondidos, sem esperança. Mas algo aconteceu que transformou completamente esse grupo de homens aterrorizados. 40 dias depois, eles estavam nas praças públicas de Jerusalém, a mesma cidade onde Jesus tinha sido executado, proclamando que ele havia ressuscitado. E não apenas proclamando, morrendo por isso. O apóstolo Paulo registra em 1 Coríntios 15 que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Paulo escreveu isso enquanto a maioria dessas pessoas ainda estava viva, o que significa que qualquer um poderia contradizê-lo. Historiadores e psicólogos tentaram explicar isso como alucinação coletiva. Alucinações são experiências individuais. Não existem relatos documentados de 500 pessoas tendo a mesma alucinação ao mesmo tempo. A única explicação que se encaixa em todos os fatos históricos é a que os discípulos sempre afirmaram. Esse vídeo não foi feito para te convencer de nada, foi feito para te mostrar que esse assunto tem muito mais profundidade do que a maioria das pessoas imagina. A ciência não provou a ressurreição, mas também não conseguiu refutá-la, e as evidências históricas e científicas que existem são muito mais sólidas do que a maioria das pessoas sabe. Me conta nos comentários se você acha que a ressurreição também aconteceu e qual a evidência que chamou mais atenção. E se esse vídeo te fez pensar, deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho e até a próxima. Valeu, fui!